glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos abrir o texto sagrado, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós estamos muito felizes em estar neste lugar. Essa é a minha casa espiritual, já falei isso várias vezes aqui. Estar aqui para mim é sempre um prazer e um privilégio. Quero agradecer a Deus por estar aqui. Quero agradecer ao pastor Ney pelo convite, à pastora Sandra, obrigado pelo carinho que sempre tem para com o nosso ministério, aos pastores aqui, aos irmãos. Eu estava vendo, essa já é a terceira ministração seguida, pastor, aqui. Eu estou honrado com isso, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E confesso que o tema nessa ocasião não é dos mais fáceis, mas Jesus vai dar graça para a gente, e a gente vai aqui falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Então eu queria que a gente vai ler então apenas alguns versículos, partindo do versículo 1 do livro de Atos 17, para que fique mais fácil. Eu vou estar lendo na versão que está aqui no telão, daí é mais fácil da gente acompanhar e todo mundo lê aí a mesma versão. E óbvio que eu vou destacar, e eu quero nessa manhã falar sobre igrejas notáveis. Diga assim comigo: a minha igreja será uma igreja notável. Amém? Então vamos lá. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Versículo 2: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados e disputou com eles sobre as escrituras, expondo-lhe e demonstrando-lhe o que convinha com Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres das principais. Mas os judeus desobedientes, movidos por inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, termo forte, né? Mas está na Bíblia, a gente pode falar. Ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. Versículo 6: E não os achando, trouxeram Jasson e alguns dos irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. 7. Os quais Jasson recolheu todos estes, procedente contra os decretos de César, dizendo que há outro rei chamado Jesus. Amém? Querido, me preste sua atenção um pouco. Esse aqui é um texto, Rafa também, Deus abençoe, todos os meus amigos, pastor Fábio, fazia tempo que eu não lhe via, Deus abençoe, Deus abençoe. Gente, esse texto, nós estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo. A segunda viagem missionária, ela também é um sucesso, apesar das perseguições. Uma coisa, ela não tem nada a ver com a outra. Geralmente, sucesso está muito atrelado com tudo ter que dar certo para ser um sucesso.
Mas se você conversar com o pastor Ney, nem tudo ao longo desses tantos anos que ele está aqui, para que essa igreja desse certo, nem tudo foi só rosas, só um mar de rosas, só facilidades. Tem um momento que a coisa dá uma apertada também. Mas isso não significa que não houve sucesso, porque houve sofrimento. Então, a segunda viagem missionária, ela começa no capítulo de número 16, que o pastor Fábio leu aqui, aonde Paulo toma consigo Silas, mais Lucas, e alguns obreiros que estão com eles, e eles decidem descer para o lado da Macedônia, as passagens das mais conhecidas. Mas o que eu queria destacar com você é que a companhia de Paulo agora está um homem da igreja, um evangelista bom de Bíblia, chamado Silas. Silas não faz parte da primeira viagem missionária, ele não estava lá. Na primeira viagem missionária, Paulo dá um start nela com Barnabé, e a viagem também é um sucesso. O problema é que em um determinado momento, quando Paulo está na primeira viagem missionária, aquele Paulo é o mesmo que foi o perseguidor, agora vai de fato sofrer perseguição. E é engraçado o trocadilho, e por que não dizer o contraste entre os dois modos de Paulo. Primeiro você tem o Paulo que persegue, agora nós temos o Paulo perseguido. Primeiro nós temos o Paulo que pediu cartas para fechar as igrejas, e hoje nós estamos falando de Paulo que com as suas cartas edificou a igreja. É bom saber que o que você vê hoje não define o futuro de alguém. Entenda que o propósito é maior do que a circunstância. A circunstância pode ser negativa, mas o propósito de Deus vai acontecer no nome de Jesus. Tua igreja pode estar passando por processos difíceis, mas o propósito de Deus vai acontecer lá naquela congregação no nome de Jesus, porque o propósito é maior do que a circunstância. Tem coragem de olhar para quem está do seu lado e dizer: o propósito é maior do que a circunstância. A circunstância de Paulo a priori era perseguidor, mas agora vai ser o perseguido. E a primeira viagem missionária acontece com sucesso, pastor Fábio. O sucesso é tão grande que Paulo levanta um homem paralítico, pastores, desde o ventre da sua mãe. Só que a Bíblia diz em Atos capítulo 14, versículo de número 19, que quando Paulo opera este grande milagre, a multidão, olha, ele diz, os deuses desceram e estão conosco aqui na terra. Então chamaram Paulo de Júpiter, chamaram Barnabé de Mercúrio, está tudo dando certo. O problema é que quando Paulo olha e diz: gente, está errado isso aqui, porque eu não sou nenhuma divindade. O que eu fiz foi só falar de um nome, o nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Paulo fala isso, a mesma multidão que colocou o mesmo como um Deus, é a mesma multidão que vai pegar em pedras e vão apedrejar Paulo em praça pública. Só que Paulo é apedrejado, Paulo vai passar por flagelo em praça pública. E o que acontece é que Barnabé some na hora que Paulo é apedrejado, ou na hora que Paulo é sentenciado. E eu estou pensando assim, talvez por isso, de Paulo na segunda viagem missionária dizer: eu até me proponho a ir, só que eu não quero ir com gente covarde, porque a pior coisa que tem é o tal do obreiro Barnabé. O obreiro Barnabé só aparece na hora que milagre está acontecendo dentro da igreja. Ele só aparece na hora que o nome da igreja é posto em evidência. Ele só aparece na hora que todo mundo está falando da igreja. Mas quando, permita-me, quando o pau está quebrando, ele some. Quando o chicote está estralando, ele desaparece. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé pregam. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé ora pelo homem, mas na hora de apanhar é só Paulo que apanha.
E o obreiro Barnabé é tão mesquinho que ele tem coragem de olhar para a referência dele, olhar para a liderança dele e dizer: nisso eu não me envolvo. Então Paulo está dizendo: eu posso até apanhar, mas a obra não vai parar por causa de obreiro covarde. A obra não vai parar por causa de Bahia. Eu vou dizer um negócio, sabe o que é legal? Se você fizer um contraste de Barnabé com Silas, o Barnabé, ele até aparece na primeira viagem missionária junto com Paulo. Na segunda viagem, quando Paulo é apedrejado, que o pastor Fábio leu aqui, procura o Silas, está do lado de Paulo, dizendo: eu entrei contigo, se for para apanhar, a gente apanha, se for para glorificar, a gente glorifica, se for para ir para a prisão, ô irmão, Deus vai tirar do nosso meio esses obreiros Barnabé, que só aparece na hora da festividade, que só aparece quando o nome está no cartaz, que só aparece quando alguém tem que falar o nome dele. Importa nesse lugar é que o nome de Jesus, o importante é que o nome de Jesus apareça. Tomara que você esqueça do Ebom, tomara que você esqueça do Willi e até do pastor Ney, mas não esqueça do nome de Jesus, que está fazendo tudo que... Oh, glória! Cutuca quem está do seu lado e diz: Barnabé vai meter o pé. Glória. Lá em Paranavaí tem uns Barnabé também, pastor. Aqui não tem não. O obreiro Barnabé, ele desaparece. Mas vamos lá. É por isso que Paulo toma Silas e diz assim: agora nós vamos começar a primeira viagem, a segunda viagem missionária. Ô irmão, Paulo foi quebrado. E quando eu falo quebrado, é quase que literalmente, porque a Bíblia diz que ele foi tomado quase morto. Pegaram ele arrastado assim e levaram. E aí eu fico pensando: cadê o Barnabé? Quando Paulo vai trazer o relatório para a igreja, na reunião, Atos 15, porque tem reunião de obreiro, não começou de hoje não, tá? Atos 15, vamos trazer o relatório. Paulo está todo quebrado, dizer: como é que foi? Foi uma benção, deu certo, deu resultado, as almas vieram. Então beleza, então Paulo fala assim: Paulo, então, olha a liderança da igreja dizendo, por isso que é bom você sempre estar debaixo de uma liderança. A liderança da igreja dizendo: Paulo, bora a segunda viagem missionária. Eu vou, só que não vou com Barnabé. Eu não estou dizendo que eu não vou, prefiro ir sozinho, mas com Barnabé eu não vou não. Aí o povo ainda tinha um medo de Paulo, porque o Paulo era, vai que ele dá uma desviada, e da última vez Paulo perseguia, então faz assim: Silas, toma com ele. Silas e Silvano é o mesmo nome. Silas, vai com ele. Então para onde que vamos? Não sei, quem define a rota de um missionário é Deus. Então um missionário não anda com uma cartilha assim dizendo: é para cá que a gente vai, daqui 2 meses a gente vira para cá, daqui 6 meses a gente vira para lá. Irmão, Deus pode olhar para você e dizer: eu quero ter um propósito de 3 meses ou 3 anos. Quem define a rota é Deus. A única coisa que Deus exige de nós é somente obediência. A Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu ainda hei de te mostrar. Para onde que a gente vai? Para onde vai não importa, o importante é quem está com você. Então o importante não é saber a rota, é quem está com você. Então o Paulo fala assim: tranquilo, vamos começar a segunda viagem missionária. Como é que começa a segunda viagem missionária? A segunda viagem missionária, que é a que a gente vai falar agora, começa debaixo de oração. Aí Deus aparece, que a gente até falou sobre isso no último é bom. Deus aparece para Paulo em uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. O desejo de Paulo era ir para a Ásia Menor, mas o desejo de Deus é ir para a Europa, para o lado da Macedônia. Então, como Paulo é obediente, ele tem a visão e ele diz: Silas, você está comigo? Estou. Então nós vamos partir para onde? Para Macedônia. Que hora? Amanhã cedo. Por quê? O Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou falou para mim que tem um homem na Macedônia que precisa ouvir uma palavra. Ele sai e, irmão, só que entenda que a Macedônia hoje, a Macedônia de Paulo era a Europa de hoje. Então não dá para você saber aonde que é. Só que eu acho legal que Deus vai, pouco a pouco, gradualmente mostrando a rota. Então Paulo chega e desembarca em Filipos. Em Filipos vai acontecer aquilo que eu fiz a comparação há pouco. Eles são presos, chicoteados, porque a alma da mulher adivinha foi liberta. E é engraçado porque a mulher é liberta e Paulo é preso. E isso aqui é um contraste legal. A mulher é liberta e Paulo é preso. E você vê que às vezes as coisas que a gente vive é exatamente um contraste. Porque quem está pregando sobre libertação agora vai ficar preso.
E agora a mulher está livre, Paulo vai ser preso, e a mulher que era sentenciada à morte, ela está livre pelo nome de Jesus, mas agora Paulo está preso e sentenciado à morte, vai ficar no cárcere. É aí aquele episódio que a gente conhece, perto da meia-noite, foi lido hoje, Paulo e Silas, é o começo da segunda viagem, oravam e cantavam hinos ao Senhor, e todos os demais presos os ouviam. Isso aqui é importante para nós, por quê? Porque a oração de Paulo é a seguinte, e isso eu tenho falado há muito tempo: quando você não tem um instrumento para louvar a Deus, seja você esse instrumento. Já que não tem Paulo aqui na prisão com Silas, não tem um violão, não tem um teclado, não tem uma bateria, não tem nada. Já que não tem instrumento, eu serei o instrumento dentro desse lugar. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou cantando aqui, se tu vai orando aí, e vamos ver o que Deus vai fazer. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orando, a Bíblia diz que um cárcere vem, treme tudo, e o que acontece? A prisão de todas é aberta. E aí Paulo diz: e agora? O carcereiro vai tirar a sua vida e diz: eu vou me matar. Paulo diz: calma aí, porque nós estamos aqui, não vai fugir desse jeito aí. O homem cai de joelho e diz: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E aquela frase que a gente ama: crê no Senhor Jesus, e será salvo não só você, mas toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A segunda viagem missionária é esse start. Saindo de Filipos, eles têm uma congregação estabelecida. As costas estão machucadas, mas as almas estão libertas. Já tem 3 almas lá. E é engraçado porque a fobia da numerologia não pode nos constranger, porque a fobia da numerologia diz: só é bom se tiver resultado. Hoje no nosso meio existe algo que a teologia chama de pragmatismo. O que é pragmatismo? Não importa os meios, o importante é os resultados. Então tem gente, pastor, dizendo assim: não importa o que você faz, o importante é trazer gente para cá. E ontem eu estava pregando e pensei nisso. O altar de Baal e o altar de Azera, e o altar que Elias edifica, tem 2 contrastes. O altar, são 450 profetas de Baal, segura a referência, 450 profetas de Baal e 400 de Azera, contra um único profeta do outro lado fazendo um altar. E ele está aqui construindo o altar. Do lado de cá tem 850 profetas, pastor, de Baal, dizendo: responde-nos, Baal, responda-nos, Baal. E aí, pastor, a Bíblia diz que o altar está construído, o sacrifício de Baal está em cima do altar, mas Baal não responde nada, porque diante do nosso Deus os outros se calam. E eles estão aqui: responde, Baal, responde. Aí Baal não responde, porque Baal nem existe, é fruto da imaginação do homem. Aí o que acontece, que eu quero chamar a sua atenção aqui, é que eles começam, querido, eles começam a fazer firula dentro do altar ou em cima do altar. Já que Baal não responde, vamos começar a nos cortar. Já que Baal não responde, vamos começar a fazer um monte de firula. E tem gente que é assim: quando não tem fogo no altar, começa a criar mecanismo para trazer fogo. Já percebeu que toda igreja que não tem fogo no altar tem que ficar aderindo a piadinha dentro de culto, a stand-up no meio de culto, e tem que ter um monte de palhaçada? Mas altar que tem fogo é só levantar uma oração que desce. Deus não está querendo parafernália, Deus não está querendo estrutura, Deus não está querendo show gospel, Deus está procurando adoradores. Tem fogo no seu altar aí, filho? Tem fogo no seu altar aí, filho? Tem fogo no seu altar? Se tiver fogo no altar, é só levantar uma oração que o nosso Deus desce. Abiassuri, relébia. Quando você não tem fogo no altar, tu tem que começar a criar mecanismo. É a rosa ungida, é a terça-feira forte, é o corredor de fogo, é isso e aquilo. Mas se tem fogo no altar, é só dobrar o joelho. Do lado de cá tem um monte de igreja, método de crescimento de igreja, como fazer para a sua igreja crescer, irmão, é um só jeito. Ainda é joelho no chão. A tecnologia ajudou muita coisa, facilitou muita coisa, mas para mover a mão de Deus, pastor, ainda é joelho no chão, a boca no pó e Tá.
Quem tem fogo no altar é diferente. Quem tem fogo no altar não precisa de presepada, ele só ora. Elias do lado de cá, e o pessoal do lado de lá: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, responde-nos hoje e mostra para esse povo. Para quem? Para eles, porque para mim o Senhor já mostrou. Mostra para esse povo que há só um Deus em Israel. E a Bíblia diz: e tendo Elias orado, desceu fogo do céu. Detalhe, fazia 3 anos e 6 meses que o céu estava fechado, não caiu uma gota de água. Depois que Elias levantou o altar, o céu se abriu. William, não entendi. Eu estou dizendo que a partir de hoje tem céu aberto na sua vida. Você vai viver uma novidade, céus abertos sobre a sua congregação. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai invadir os cultos de ensino da nossa igreja, que Deus vai invadir os cultos de oração da nossa igreja, que começou com 30 lá, pastor orando, vai terminar com 60, porque o método da Assembleia de Deus ainda é oração, consagração, jejum e palavra. Deus não precisa de métodos, Deus não precisa disso. As almas vão vir quando tiver fogo no altar. Fogo no altar. Tá bom. O que é interessante é que Paulo sai de lá machucado, mas uma igreja está estabelecida, a igreja de Filipos. Então a carta que você tem na sua Bíblia, chamada assim, a igreja de Filipenses, que está na sua Bíblia, é a carta que Paulo criou quando saiu juntamente com Silas. Apanhou muito, mas depois de mais de 1 ano e meio ele envia uma carta. Porque o sentimento daquela igreja, irmão, é que depois que, pastor Fábio, depois que eles foram embora, que Paulo foi embora, eles falaram assim: poxa, Paulo veio, o que nós fizemos para recepcionar? Nós batemos, machucamos, ficou aquele negócio. Sabe quando a igreja tem assim, um sentimento de culpa? Aí Paulo escreve, Filipenses 3, eu deixei para trás as coisas que passaram e prossigo para aquelas que está diante de mim. Apanhei muito, mas a igreja está edificada. Paulo olha para Silas e diz: Silas, nós apanhamos, quase morremos, mas a igreja está plantada, o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Por isso que no capítulo 2, ele fala do nome de Jesus, capítulo 2 de Filipenses. Já eu chego em Tessalônica, isso é a segunda viagem missionária. Ele chega no capítulo 2 dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e como servo, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E fez o que com Jesus? E lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima dos demônios. O nome de Jesus está acima de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira. O nome de Jesus está acima de toda obra de macumbaria, feitiçaria. Porque a Bíblia diz que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, oh glória, e dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai chegar um dia, e eu acredito nisso, que toda língua, todas as pessoas desse universo vão olhar para a majestade santa e vai dizer: esse é o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra. Se tiver 30 segundos para adorar a esse nome que é poderoso, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Esse nome é temido na terra, respeitado no inferno, mas é adorado no céu. É o nome de Jesus. Jesus é esse nome. É difícil agora, né? Porque adorar o nome de Jesus agora, eu não estou dizendo que ele abre porta. É muito fácil adorar o Jesus porteiro, é o Deus que te abre porta. Ou Jesus chaveiro, é aquele que te entrega a chave. Esse aí a gente gosta. Eu quero ver adorar pelo nome que realmente ele tem. Sai dali, parte, segunda viagem. Aí entramos no primeiro tópico. E deixa eu correr pelo horário. Chegamos na igreja, e ele chega na cidade de Tessalônica. Diga assim comigo: Tessalônica. É em Tessalônica que Paulo vai ter mais um momento de resistência. São 21 dias. 21 dias.
que Paulo, juntamente com Silas, Lucas e a comitiva que estava com ele, que ainda não aparece, mas estavam lá, essa comitiva chega em Tessalônica. A ideia de Paulo sempre é como lemos, e está aí, é sempre entrar, Rafa, em uma sinagoga para discursar com o judeu, porque Paulo era letrado. Então Paulo sabia discursar com o judeu, sabia de hebraico, sabia de aramaico e sabia de tradição oral. Então era muito fácil ele chegar numa sinagoga e dizer, por aqui a gente começa. Só que os judeus não gostavam de como Paulo expressava, porque Paulo dizia, sabe aquele Cristo que Moisés prometeu lá no Antigo Testamento, que viria um maior do que Moisés? Sei, quem que é? É Jesus. Aí eles diziam, mas quem é Jesus? Jesus é aquele que esteve em Jerusalém, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está vivo à destra do Pai. Essa é a mensagem de Paulo. Só que o povo não dava glória a Deus assim, porque na sinagoga o povo quer ter controle do culto. Então quando Paulo chegava e falava essa mensagem, ele saía chicoteado, saía à base de pontapé, chute e ia embora, à base de muita perseguição. 21 dias ele fica ali discursando, são 3 sábados discursando com os judeus, mas a Bíblia diz que algumas poucas almas se converteram ao Senhor. Jason, ele recebe Paulo e diz, se precisar nós temos um ponto de pregação aqui, agora é só dar glória a Deus e aleluia aqui mesmo, aqui nós vamos, minha casa, Marco, está aí para a gente adorar. E aí começaram, o que é engraçado, porque a Bíblia diz que Jason, quando recebe Paulo, chegou uma notícia para Jason, esses que têm perturbado o mundo, é a igreja. E eles estão dizendo, já chegou também até nós. Irmão, nada para a marcha da igreja. A igreja, ela é imparável. A igreja avança. Então quando a igreja de Tessalônica é montada, a nossa lição diz que ela é montada em cima de 3 pontos: amor, fé e esperança. Sem esses 3 pontos você não tem uma igreja. Uma igreja que não ama não pode ser considerada uma igreja. Uma igreja que não tem fé não pode ser considerada uma igreja. Ela pode ser uma ONG, mas não vai ser uma igreja. Agora, uma igreja que não tem uma esperança. Qual esperança? A esperança de vida eterna. A esperança de estar um dia com o Senhor nos céus de glória. A igreja de Tessalônica é a igreja mais apaixonada. Tanto é que no capítulo 1, lá pelos versículos de número 7 a seguir, a Bíblia diz que a fé dos tessalonicenses era uma referência, era um modelo para as outras igrejas. Ou seja, todo mundo que olhava e dizia assim, como é que pode, debaixo de tanta perseguição, sair uma igreja tão forte assim? Como pode, debaixo de tanta luta, sair uma igreja tão forte desse jeito? A Bíblia fala que ela tem pelo menos algumas características que especiais. Já falei de 3 delas, mas o desejo ardente, não só de saber das coisas dessa vinda, mas saber também das coisas futuras. Então, o que o apóstolo Paulo percebe? Que essa igreja tinha problema com o que a gente chama de escatologia. Então, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Paulo precisa orientar essa igreja, porque apareceu uma galera lá que dizia que o arrebatamento já tinha acontecido e que todo mundo tinha ficado para trás. E aí Paulo diz, no tocante ao arrebatamento, no tocante à vida espiritual, no tocante às últimas coisas, não seja nécio, como aqueles que não têm esperança. Vale lembrar, para quem não sabe, que a Tessalônica é uma colônia grega, e os gregos muito estão atrelados com o que a gente chama de ateu hoje aqui. Ou seja, eles acreditavam assim, os ateus, que na realidade são epicureus, pelo que a própria Bíblia diz no capítulo 17 de Atos, são as pessoas que diziam, olha, depois que tu morre, acaba, o pó volta ao pó e acabou. Eles até acreditavam que a alma era imortal, eles acreditavam nisso, acreditavam que a alma sobrevivia, mas não conseguiam acreditar que o corpo ressuscitava. Se você for olhar o discurso de Paulo em Atenas, o povo vai ouvindo Paulo, mas quando Paulo fala de ressurreição, eles dizem, Paulo, sobre ressurreição, a gente fala outro dia, porque eles não acreditavam em ressurreição, eles não conseguiam acreditar que o homem, o ser humano é capaz de ressuscitar. Mas o apóstolo Paulo começa falando que realmente Cristo é o nosso modelo. Diga assim comigo, Cristo é o nosso modelo. Então, se Cristo veio à terra, nós também estamos nessa terra.
Se Cristo se santificou, nós também se santificamos, porque sem santificação ninguém verá o Pai. Mas se Cristo morreu, muitos dos nossos amados irmãos em Cristo também morreram. Mas eu tenho um negócio a dizer: Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Quando, William? No arrebatamento da igreja, aleluia. Mas a Bíblia também continua dizendo, gente, que Cristo subiu ao céu. Se nós subimos ao céu, porque Cristo é nossa referência, nós também subiremos ao céu com Cristo no céu de glória. Mas a Bíblia diz que Cristo também se assentou com o Pai à destra, e a Bíblia também diz em Apocalipse 3:20 que assentaremos no trono de Cristo, porque Cristo é o nosso modelo. Tudo que Cristo viveu, fez, nós fazemos em escala menor, mas o mesmo rumo, o mesmo método, é a mesma referência. Cristo é o nosso modelo. Então aquele versículo que a gente tanto ama sobre o arrebatamento da igreja, porque há de ser que a trombeta soará, e o próprio Paulo também escreveu sobre isso, no capítulo 15, versículo de número 52 a seguir, da primeira carta aos Coríntios, ele diz: eis aí vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará. Segura aí, vale lembrar que o que Paulo está querendo dizer é que a trombeta que vai soar é uma trombeta que o arcanjo, ele escreve aos Tessalonicenses, vai tocar, pastor Ney. Então quando o dia do arrebatamento, que Jesus levantar do trono e dizer: vou buscar a minha noiva, o arcanjo sai do lado de cá com uma trombeta e diz: toca a trombeta. Quando tocar a trombeta, tem só um jeito da gente entender quem sobe e quem desce, porque tem gente pensando que a trombeta vai ser um som que vai sair no mundo inteiro, e não vai. Só quem tem o Espírito Santo vai ouvir o som da trombeta dentro de si, e vai dizer: estou ouvindo um som, é o chamado do meu amado. Como é que eu sei? Lembra da escola, pastor? Quando você chegava na escola e tinha que ir lá, e a professora falava: a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é a chamada. Como ela pegava o livro, tinha o nome de todo mundo ali, e ela começava a fazer a chamada: William, presente. Fábio, presente. Só vai ouvir o som da trombeta quem tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se o seu nome está escrito no livro da vida, vai chegar um momento que aqui dentro tu vai ouvir um som, é o mesmo som da voz do seu amado, é o som de trombeta chamando a igreja. Ai, 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 ai. Quando tocar a trombeta, quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que seremos, isso aqui, eu vou explicar de forma bem rápida. Seremos não, tu não vai. Nós seremos e encontraremos, Tessalonicenses 4, encontraremos com o Senhor nos ares. 7 anos estaremos com o Senhor, 7 anos desfrutando do Senhor, mas 7 anos depois desceremos agora com Ele. Sim, desceremos com Ele. Agora vai dar-se início a segunda vinda de Cristo. Por que a segunda vinda? Porque na primeira vinda Ele veio como um cordeiro, mas na segunda Ele vai vir como um leão para julgar. Na primeira vinda Ele veio para montar em cima de um jumentinho, mas na segunda vinda Ele veio montado em um cavalo branco. Na primeira vinda Ele veio para ser massacrado, virou chacota e piada, mas na segunda vinda Ele veio com vara de ferro para governar as nações. Na primeira vinda deram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça, mas na segunda vinda Ele tem uma coroa de glória. Aleluia. Na primeira vinda Ele morreu, mas na segunda vinda Ele veio imortal, vivo. Na primeira vinda Ele veio para ser chamado de comilão e beberrão, mas na segunda vinda alguém olha para Ele e diz: o que está escrito? Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Barassoderrécia. Ele vem. O mundo mata cristão hoje, e está fácil de matar,
Por que não persegue ninguém do Estado Islâmico? Porque se perseguir alguém do Estado Islâmico, morre. Eles matam. É mais fácil perseguir cristão. É mais fácil dar um tiro, igual deu um tiro num cristão. É muito mais fácil, mas vai chegar o momento que o cordeiro vai virar leão. E aí ele vai governar, segundo o Salmo 2, verso 9, com vara de ferro e cetro de justiça. E eu vou falar um negócio, sabe quem vai reinar com Jesus? Esse crente que está do teu lado. Nós reinaremos com ele por espaço de 1000 anos. É isso que Paulo tenta colocar no coração da igreja de Tessalônica. Gente, eu vou dizer um negócio. Olha o que Paulo está querendo dizer. Aquilo que a gente cantamos. Eu queria que vocês cantassem. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis. Nós agora. Jesus de novo, nossa esperança, nossa esperança. O Rei dos Reis. Jesus. Até. Tem alguém que ainda acredita no arrebatamento da igreja? Uma verdade não deixa de ser verdade por ser pouco pregada. Ele vai vir. Se você se preparar, ele vem. Se você não se preparar, ele vem do mesmo jeito. Se você tiver crente, ele vem. Mas se tiver afastado, ele vai vir do mesmo jeito. Se tiver na igreja, ele vem. Mas se não tiver, ele vem do mesmo jeito. Por quê? Ele vem para buscar um povo seu zeloso e de boas obras. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vem nos buscar. A igreja de Tessalônica é fundada debaixo de muita oração, doutrina. Sempre tenha cuidado, porque a igreja de Tessalônica passa por perseguições internas e externas. É a mesma coisa que acontece com a gente até hoje. São perseguições de fora, é perseguição aqui dentro, é perseguição de tudo quanto é lado. Mas aí Paulo sai de Tessalônica perseguido, vai para Bereia. De Beré, 100 quilômetros ele anda. Irmão, o tal do fofoqueiro é uma raça tão ruim que ele saiu lá de Tessalônica, andaram 100 quilômetros atrás do Paulo e dizer: esse Paulo aí é o tagarela que começou pregando lá. Como é que alguém sai para andar 100 quilômetros para falar mal dos outros? Deixa quieto, né? Acho que eu vou passar essa parte aqui. É que hoje é mais fácil, né? Hoje é 100 quilômetros, a gente está aqui, ó, só no dedinho, né? Eu vou passar mesmo, não vou ficar nisso aqui não. Passei. Em Bereia ele estabelece mais uma igreja. Sobe mais um pouco. Chega aonde? Corinto. Diga assim comigo, Corinto. E tudo que envolve Coríntios é problema mesmo, gente. Não tem como não, aí é o diabo mesmo. A Bíblia diz que a cidade de Corinto era a maior cidade que tinha naquela época dos lados da Grécia. Só que a vantagem de ser uma cidade muito grande é que quando você chega, e Paulo está no capítulo de número 18, ele entra em Corinto. Se você pegar aqui Atos 17, 18, 19, tudo que eu estou falando está aí. Tá? Então quando ele chega no capítulo de número 18, a Bíblia fala que Corinto é uma cidade portuária, 400 mil habitantes, só que tem uma mixigenação de gente ali. Tem grego, tem judeu, tem tudo que você imaginar, tem lá. Só que também é lá que Paulo tem um problema com as mulheres, porque naquela época, ele tem até gente que, baseado em 1 Coríntios 14, diz que Paulo era machista, e é isso na internet, hoje está virando febre, né? Mas Paulo não tinha um problema com as mulheres. Você viu ali que em Atos capítulo de número 17, foram muitas as mulheres que se converteram. A primeira alma que é salva na Europa é Lídia, é uma mulher. A segunda alma salva na Europa é outra mulher, que era aquela mulher adivinha. Paulo não tinha problema com as mulheres em si, o problema era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto tinha um templo que era feito
feito para as outras, para as divindades que tinha 1000 sacerdotisas, que essas 1000 sacerdotisas serviam como prostituta cultual. Acredite se quiser, as pessoas diziam, vou cultuar a Deus, ia para esse lugar, sacrificava vidas, às vezes era vida humana mesmo, tinha relação sexual e dizia, estamos adorando a Deus. Quando Paulo chega e diz, rapaz, é assim que a imagem da mulher está sendo construída, é por isso, para preservar a idade e para preservar as mulheres, porque naquele momento, naquela cidade, a mulher em Corinto era vista assim, ou é uma dona de casa, ou é uma prostituta. Não tinha meio termo. Então, por causa disso, só em Corinto, Paulo diz, eu quero pedir que as mulheres fiquem caladas no culto. Porque se a mulher começasse a pregar, eles iam dizer, é daquelas mulheres lá que não tem vergonha, lá do templo, é aquela mulher lá que não vale nada. Então, pelo pudor das mulheres, Paulo diz, não fale. Se tiver dúvida, pergunte para o seu marido em casa. A Bíblia é tão clara, é tão fácil de entender, mas é muito fácil isolar um versículo, colocar na internet e querer causar. E o que acontece é isso. Então a igreja de Corinto, ela é cheia de problemas. Diga assim comigo, a igreja de Corinto é cheia de problemas. Eu vou falar sobre alguns problemas que eu listei, também está na revista. Alguns problemas de imoralidade. Acredite se quiser, no capítulo de número 5, Paulo tem que dizer assim, gente, vocês são crente. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Mas está tendo pecado aí dentro da igreja que nem lá fora a gente ouve. Pasme, é o que Paulo diz, que teve um jovem que estava deitando com a sua madrasta. Paulo falou, gente, o que é isso? Isso aí nem lá no mundo a gente ouve, e está ouvindo de vocês. Crente lavado e remido no sangue de Jesus. Agora, pasme, quando tinha um problema na igreja entre um crente, briguei com o pastor Ney, e aí eu falo, vou processar o pastor Ney, aí a igreja de Corinto, mas então beleza, aí o pastor dizia, então vem me processar, aí eu dizia, eu vou te processar então. E aí a gente pegava, ia eu de um lado, e o pastor Ney do outro, e dizia, diante de um juiz que era ímpio, julgue a nossa causa. Imagina um juiz ímpio julgando a causa de 2 crentes. Paulo falou assim, está errado, gente, porque nós temos um advogado. Vou te falar um negócio que talvez você nunca parou para entender. Presta atenção nisso, no nosso mundo físico, nós somos acusados dia e noite. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10 diz que o nosso adversário que nos acusava de dia e de noite, ou seja, quando tu está dormindo, deitado, dormindo lá, às vezes tu está roncando lá, parece um trator, quando tu está nesse estado, saiba que o seu adversário está lá dizendo, Deus, o William cometeu um pecado lá na terra, e precisa ser julgado, porque o salário do pecado é Então quando eu deito e durmo, que eu estou dizendo assim, eu estou aqui, não sei de nada, o meu acusador, é a Bíblia que diz, me acusa de dia e de noite, diante do Pai. Por quê? Porque Deus é o nosso juiz, é o próprio Salmo 55 que diz isso. Então, se Deus é o juiz, Ele é o advogado de acusação, que chega diante do juiz e diz, o William pecou, e pasme, todo crente sincero, quando escorrega, quando peca, quando falha, se for crente sincero, vai dizer o que Davi disse, pequei contra os céus. E na jurisprudência brasileira diz, que todo réu confesso, já está sentenciado. Ou seja, se eu chegar, pastor, diante de um juiz, e dizer assim, cometi um assassinato, eu verbalizar isso, eu estou sendo réu. Eu estou dizendo com a minha própria boca que eu cometi aquele delito. Então eu já estou sentenciado. É por isso que chega o advogado e calma, não fala nada. Aí o advogado fica, não, talvez, e não sei o que, aquele rolo todo. Então quando tem um réu confesso, e todo crente fiel, quando ele peca, ele tem coragem de chegar num quarto, trancar a porta e dizer, Pai, eu pequei contra os céus. Por que eu quero dizer isso? É porque a minha causa não pode ser levada para um juiz dessa terra julgar. Quando eu tenho uma causa, seja ela de qual via for, eu preciso levá-la a Deus. Então eu estou lá dizendo, o diabo, me acusando, o William pecou, cometeu tudo quanto é tipo de pecado, de imoralidade, de pensamento, disso, ele merece a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas à direita do Pai
Projeta aí, 1 João 2:1. À direita do Pai tem alguém. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, o justo. Quando tu vai, pastor, numa página de Instagram de um advogado, ele vai colocar a sua especialidade. A minha especialidade tributária, a minha especialidade é a parte trabalhista, a minha especialidade é a parte tributária. Não importa, ele coloca a sua especialidade. Mas quando Jesus vai colocar a causa dele, ele poderia dizer: meu nome é Jesus, teu advogado. Qual é a especialidade? Nunca perdi nenhuma causa, jamais perdi nenhuma causa. Não é a sua que eu vou perder, não é a sua que eu vou perder. Você pode levantar uma mão, ô glória. Você pode levantar aquela mão que você levanta para adorar a Deus e entrega a causa para Ele agora. Entrega a causa para Ele agora, porque caiu na mão dele. E quando cai na mão dele, Ele resolve. Olha ele dizendo: entrega a causa para mim. Para de levar para o homem. Leva para o homem quando não der jeito, mas entrega para mim, diz o Senhor. No Antigo Testamento, olha o poder desse advogado. No Antigo Testamento, o diabo disse: você irá andar com Jó. E o que aconteceu? Deus falou: vai lá, pode tocar em tudo, mas não toca na vida dele. E aconteceu uma bagunça na casa de Jó, sim ou não? Sim ou não, gente? Jó perde tudo, perde filho, perde tudo. Capítulo 9, versículo de número 31 e 32, ele diz, Jó dizendo: ah, se eu tivesse um advogado. Mas, pastor, ele não tinha um advogado porque Jesus ainda não tinha descido. Ele só tinha um juiz. Quando no Novo Testamento, pastor Ney, o Pedro que o senhor escreveu, quando no Novo Testamento o Pedro está lá, Jesus diz um negócio para ele: Pedrão, Satanás pediu a sua alma para cirandar como ciranda o trigo. Como é que faz com o trigo? Joga na peneira, joga para cima, coloca embaixo, esfrega. O diabo queria fazer com Pedro a mesma coisa que fez com Jó. Mas aí Jesus veio. Como Jesus veio, ele disse assim: mas eu roguei ao Pai. Então quando o diabo diz: vou cirandar na sua vida, o advogado diz: protesto meritíssimo. Eu protesto porque por ele eu derramei até a última gota de sangue. Não vai cirandar, não vai bagunçar. Eu estou pregando para a igreja, a noiva do Senhor, que tem alguém que te guarda, que tem É por isso que João escreve isso aqui. Se você não der glória, aí eu desisto de tudo isso. É por isso que João diz assim: somos de Deus, e o maligno não nos toca. Baseado, olha só para mim agora, crente, olha para mim. Baseado em tudo que eu falei, é sério que você acha que tem seta? Ah, mas eu estou com dor de cabeça. É uma seta do diabo na tua cabeça. Eu estou com dor no pé. É a seta do diabo no meu pé. Ai, a minha finança está de ponta cabeça. É a seta do diabo. Somos de Deus, e o maligno não nos toca. Tem um advogado. Quando o diabo diz: vou matar, não vai matar coisa nenhuma. Eu vou acabar com a vida dele. Ele se levanta com a mão furada, diz: nele você não vai tocar, nela você não vai tocar, na casa dele você não vai tocar, na casa dela você não vai tocar. Não toca, porque ele é o advogado dos advogados. Jamais perdeu. Pega na mão de quem está do seu lado aí, só para ver se ele está acordado ainda. Dá um chacoalhão nele e diz: o teu advogado não perde causa, o teu advogado não perde. Eu vou esperar você adorar a esse Deus. Bom, em relância. Bébia, cudesse, de parai de comandarás.
que eu estou sentindo uma glória de Deus que desce nesse povo. Sinto Deus nesse lugar aqui. Pode ter feito obra de macumbaria na tua vida, não vai tocar. Pode ter levantado palavra de maldição na sua vida, não vai tocar. O diabo pode acusar de dia, de noite, de madrugada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele pode ter tentado o que for, pode ter matado o sapo, pode ter ido na encruzilhada na sexta-feira 13, mas em você não toca. Não toca. Então não leve para o homem aquilo que tu tem que deixar no altar. Não leve para o homem aquilo que tu tem que deixar no altar. O que for para levar para o homem, tu leva, não entrega. Mas a causa que é impossível, deixa no altar. Ah, mas eu acho que você não quer mais ouvir, né? Quem ainda quer ouvir, diga amém. Ih, você está animado, hein? Então vamos lá. A igreja de Corinto está cheia de problemas, eu não vou conseguir falar de todos. Mas um problema muito sério que tinha só em Corinto, e graças a Deus não tem mais aqui, é divisão. O problema é quando a igreja adota partido político. E eu nem estou falando de política, e não é política não. É os favoritos. É muito bom ser usado por Deus, mas isso não pode criar panelinha no meio da igreja. Agora vai dar uma apertada, mas está na lição, aí já não é comigo. Tinha 4 partidos lá. O partido daqueles diz assim: eu sou de Paulo, porque Paulo que fundou a igreja. Então tem aquele homem que quando muda de pastor, ele diz: agora acabou a minha vida. Por quê? Porque quem fundou a igreja mudou. Aí tem aquele que diz: não, eu gosto mais de quem foi discípulo. Tem que ter andado com Jesus. Paulo era muito bom, mas não andou com Jesus. Pedro andou. Eu sou de Pedro, eu gosto quando Pedro prega. Pedrão é bom, Pedro. E outro dizia: nem Paulo e nem Pedro, sou mais tradicionalzinho. Gosto do, esqueci o nome do outro, me ajuda aí, agora fugiu. Apolo. Eu gosto do Apolo porque é letrado. 1 aos Coríntios capítulo 18, a Bíblia diz que ele era conhecido em toda a lei do Antigo Testamento. Eram os tradicionais. Agora tem o de Paulo, tem o de Pedro, tem o de Apolo, e tem o de Jesus Cristo. O de Jesus Cristo, eu falo que é os piores que tem. Porque é aquele que diz assim: eu não preciso de liderança na terra, eu tenho Jesus. Acabou, glória, pastor, olha lá. Acabou, o povo foi embora. Então, pastor, vamos fazer a reunião. Meu pastor é Jesus. Porque na internet daí é fácil colocar para causar, né? Assim, não precisa criar igreja. Você não precisa ir para a igreja. Ah, não precisa não? Jesus nunca mandou construir uma igreja, é verdade, mas ele nunca disse que não era para construir. O que não é proibido é permitido, irmão. É uma lei do direito. O problema é que começou a haver divisões no meio. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas ou Pedro, que dá na mesa, e outros eram de Jesus. E o ser de Jesus aqui, eu disse, é o pior, porque ele não se submete a liderança alguma. Ele se acha autodependente. Ele acha que ele vai para onde quer, ele faz o que quer, mas a hora que o pau quebra, aí ele procura um pastor para orar por ele. Ele diz: dá para congregar em casa, mas a hora que precisa de oração, precisa ter uma mãozinha na tua cabeça, meu filho. É nesse aspecto que ser, entre aspas, ser seguidor de Jesus, nesse contexto que Paulo está dizendo, é o pior que tem, que não se submete à liderança. Igreja não cresce se cada um ficar puxando para um lado. Está na lição, gente. Não dá para, a Bíblia diz assim: andarão 2 juntos se não tiver de acordo. Como é que o pastor puxa para um lado, o irmão puxa para o outro, e o outro puxa para o outro, e o outro puxa para o outro? Aí está tendo a divisão. E aí, capítulo de número 11, versículo de número 19, que é o texto, na realidade a gente lê do 23 para frente, mas o 19, que é o texto que a gente lê na ceia, também está incluso nesse negócio. Paulo diz: é bom, olha só o que Paulo diz. Aí você vai falar: Paulo, tu está maluco. É bom que haja divisão no meio de vós. Ué, Paulo, como assim? Jesus ensinou que um reino dividido não
subsiste. Como é que você está falando que é bom ter divisão? Calma, é bom que haja divisão entre vós. Para quê? Para que os fiéis se manifestem. Quando a igreja começar a adotar, eu gosto desse aqui, quando aí começa a falar assim, vi no cartaz, quem vai pregar é o William, então eu não vou. Não vou, do William eu não gosto. Gosto do Fábio. Aí quando o camarada que veio para ouvir o William não veio. O Fábio não, sou de Jesus tem poder. O Fábio eu não gosto. Irmão, enquanto tiver essa divisão, o negócio vai ficar parado, estagnado. Mas no meio dessa divisão vai aparecer um dia, gente, vamos orar. Vamos pôr a casa em ordem, que Jesus não derrama fogo em altar bagunçado. Vamos parar de puxar para um lado. Aí Paulo diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Senão todos servos do Senhor Jesus. Ô irmão, o que você fizer, quer por obra, quer por palavra, faça para glorificar ao nome de Jesus. Talvez seu nome não apareça, mas deixa o nome de Jesus aparecer. Uma igreja dividida não é notável. Uma igreja partidária não é notável. A ceia é estabelecida por causa disso. Tinha gente que tinha um monte. Paulo diz, quem tem, espera quem não tem. É igual a travessia do Mar Vermelho. Quem tem saúde, os meninos mais novos, sai correndo na frente. Estamos chegando. Mas o mar só vai fechar quando o último chegar do lado de lá. Então sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Gostou dessa? Essa foi legal, né? Sozinho você pode até chegar primeiro, Wesley, mas junto, pastor, tu vai mais longe. Eu repreendo todo partidário, toda divisão, todo espírito que veio para dividir o corpo de Cristo. A partir de agora, os fiéis das Assembleias de Deus da Madureira, eles vão se manifestar. Os fiéis vão se levantar e dizer, eu quero é Jesus, eu quero é Jesus, eu quero é Jesus. Oh, glória! Sobre a igreja de Corinto tinha muita coisa para falar e não vai dar tempo. Mas entenda, no meio das divisões, Deus sempre terá um povo fiel. No meio da divisão, Deus sempre terá um povo fiel. Então Paulo sai de Corinto, deixa a igreja estabelecida, 2 cartas estão montadas, ele sai dali e parte. Sobe mais um pouco, chega na última igreja que eu vou falar hoje. Eu tenho 5 minutos para encerrar isso aqui. Ele vai chegar na igreja de Éfeso. E eu quero falar só uma coisa, só uma coisa que é especial. Em Éfeso vai acontecer, irmão, um reboliço. Porque quando Paulo chega, preste atenção nisso, está na nossa lição. Na igreja de Éfeso, eu até escrevi sobre isso, logo será publicado. A igreja de Éfeso tinha naquela época uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não tem o Cristo Redentor aqui no Brasil? É uma das 7 maravilhas do mundo. Todo mundo que vai para o Rio de Janeiro fala, cadê o Cristo Redentor? Aí vai lá, o Cristo está ali. É uma das 7 maravilhas do mundo. Lá em Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana, ou Artemis, como queira, tá? O templo da deusa Diana, com mais de 120 metros, olha, era coisa absurda e colossal. Então tá lá. Todo mundo da cidade de Éfeso, ou a sua maioria, adorava a Diana. Uns tinham os pingentes na mão, outros tinham os pingentes no pé, com a estátua de Diana, uma figurinha de Diana. A imagem de Diana é uma mulher sem braço, com o cabelo curto e cheio de seios, vários seios assim, porque falava da fertilidade. A Diana é a mesma Afrodite dos romanos. E o que é Afrodite? A Afrodite é dos gregos. Eu falei Afrodite dos romanos, mas a Afrodite é dos gregos. Afrodite dos gregos, que era aquela mulher do amor, a deusa do amor. Mas não é o amor ágape, é o amor porneia. Ou seja, todo amor que está atrelado à pornografia, todo amor que está atrelado ao sexo, à libertinagem. E ele fala assim, aqui é o culto. Paulo chega nessa cidade, a cidade extremamente idólatra. Quando Paulo chega e começa a falar, a Bíblia diz que as pessoas que serviam a deusa Diana começam a se converter. Pega os livros da idolatria, joga tudo no chão, faz um fogueiro e queima tudo. E o povo está dizendo, esse pessoal vai trazer falência para nós aqui. Por quê? Porque se Paulo continuar, nós não vamos vender amuleto, não vai ter gente para ir para o templo, não vai ter gente para fazer mais nada aqui dentro.
Só que aí Paulo tenta se defender. Preste atenção nisso aqui, o que eu vou falar agora é muito sério. Quando Paulo tenta se defender, a Bíblia diz no livro de Atos que por 2 horas, quanto tempo, irmãos? Quanto tempo, irmãos? Eu estou falando há 55 minutos. Agora imagine por 2 horas, o povo começava a dizer assim: grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Paulo, se defenda. Levam Paulo para Areópago. Areópago é um mini estádio sozinho, oval, 18 mil pessoas gritando: grande é a Diana dos Efésios. Aí Paulo tenta falar, discursar, fala: gente, calma. Ele ainda faz assim como: calma, gente, eu preciso me defender. E o povo é ativista: grande é a Diana dos Efésios. E eu acho que Deus gostou disso, porque naquela época o povo gritava lá fora e a igreja ficava calada aqui dentro. Hoje a igreja grita aqui fora e o povo fica descabelado. Hoje a igreja grita aqui dentro e o povo se descabela lá fora. Deus gostou desse negócio. Mas sabe o que é legal? É que quando Paulo consegue parar, depois de 2 horas, alguém diz: gente, calma, calma, calma. Aí Paulo vai fazer a sua defesa. E eu acho legal isso aqui, porque o grito do povo lá fora não fez com que Paulo parasse de discursar no Areópago. Porque lá fora estão gritando muito ultimamente. E se a igreja não tomar uma posição, eu não sei o que vai ser da igreja daqui mais alguns anos. William, mas você acabou de dizer que a igreja é imparável. Ela é imparável, mas a liberdade de culto não. Nós estamos vivendo um tempo muito delicado no nosso país, em que os protestantes não estão protestando mais, em que os profetas não estão falando mais. Você viu o que aconteceu com o pastor Silas Malafaia? Aí alguém vai dizer: eu não concordo com tudo. Eu também não concordo com tudo, mas era um dos únicos que estavam falando. Estão tentando calar a boca. É alguém lá fora dizendo: grande é a Diana. E a gente não pode se posicionar. É aquilo que falamos, pastor, colocamos até no seu livro: do que adianta ter 7.000 profetas escondidos que são omissos? Do que adianta ter 7.000 que na hora que o pau está quebrando se esconde em caverna? Do que adianta falar que é pastor, que é obreiro, que é pregador, a hora que a gente precisa de um posicionamento seu, tu não fala? Você tem medo de ser preso? Tem medo de Alexandre de Moraes? Não pode falar, porque se a igreja foi fundada debaixo de perseguição, tu tem medo de ser preso por causa de... Paulo disse: eu estou não somente disposto a viver por Cristo, mas padecer por amor dele. Eu quero dizer que o grito lá de fora não vai calar a nossa adoração aqui dentro. Deus vai levantar uma voz profética dentro dessa cidade. Deus vai levantar uma voz profética dentro da sua congregação. Se não aparecer ninguém, você será essa voz profética. Deus não vai deixar a coisa do jeito que está. A igreja é de Jesus, e ai de quem tocar nela. Em Éfeso tentaram bloquear a adoração, mas eu percebi o seguinte: crente bom é crente que fala, crente bom é crente que adora. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, é o último versículo que eu cito: estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento. Diga assim comigo: vento. A palavra vento ali em grego é pneuma. Pneuma em grego vem de uma raiz, que é a mesma raiz que fala de um homem que tem uma flauta, que sopra nos seus instrumentos. E quando alguém que tem uma flauta ou um instrumento de sopro sopra nos seus instrumentos, o instrumento começa a fazer barulho. Você não entende. O som que vem é o mesmo som, o vento que vem é o mesmo vento que vem para encher essa casa essa manhã. E o que vai acontecer? Quando o vento começar a soprar, os instrumentos vão começar a fazer barulho. Mas se o instrumento que está do seu lado não fizer barulho, é porque está enferrujado, não serve mais. Mas tem gente que está lubrificado.
por amadarácia. E aí Deus está soprando sobre você. Você é uma voz profética. Você é uma voz profética que Deus tem levantado. O grito lá de fora não vai calar a tua voz. Você é a voz que Deus está levantando. Porque você não fica de pé por um minuto. Deixa eu ver se ele está soprando mesmo nos instrumentos aqui. Se você é instrumento, abre a sua boca para adorar. Se é instrumento, começa. Porque o Espírito está soprando. O Espírito está soprando. Ele sopra. Ele sopra. Ele sopra. Ele sopra. Ele sopra. Será que você pode adorar? Será que tem um grito de glória dentro da sua... Glória a Deus. Estão tentando calar a minha voz aqui, mas não vai não. Brincadeira. Eu estou dizendo que nós precisamos se posicionar como igreja. Eu não estou dizendo para você dar uma de maluco, sair aí gritando, não. Eu estou falando para você defender a tua casa e a tua família. Eu vou falar uma frase que eu vim falando para os meninos no carro. Quando os nazistas, pastor, foram prender os sindicalistas, a frase dizia do filósofo: eu não protestei porque eu não era do sindicato. Quando os nazistas foram levar os gregos, eu não protestei porque eu não era grego. Quando os nazistas levaram os judeus, eu não protestei porque eu não era judeu. Só que quando os nazistas vieram para levar a minha vida, não tinha ninguém para protestar por mim. Quando Deus olha para Ló, Ele fala: Ló, escapa-te pela tua alma. Noé foi chamado de o maior pregador do Antigo Testamento. Sabe quantas almas que Noé ganhou? 8. Ele, a esposa, os filhos e as noras. Só de você ganhar sua casa para Jesus já é um bom começo. Estão querendo, com todas as letras, destruir a família brasileira. E foi isso que eles falaram: nós queremos destruir a família. Mas há uma mão poderosa estendida sobre nós essa manhã. E eu vou encerrar agora por causa do meu horário, mas eu vou dizer que nada, e o grito lá de fora, o grito dos ativistas, não vão nos calar. O sangue que caiu daquele moço é uma semente que cai. Deus vai levantar mais 10 igual ele. Porque a igreja não vai parar, a obra não vai parar, aleluia. Lá no Coliseu, eu encerro com esse testemunho. Lá no Coliseu, tinha uma fila assim, pastor Fábio, de um monte de gente que ia ser sentenciado à morte. E aí ficava 2 soldados assim, ó, 2 soldados assim, e vinha a fila de lá para cá. Quem entrasse ali dos crentes, preste atenção, quem viesse dos crentes aqui, ele dizia: você tem a última oportunidade, ou você nega Jesus, se você negar Jesus, você pode voltar embora. Mas se você não negar Jesus, tu vai entrar aqui, vai para o Coliseu e vai morrer. Está nos mártires do Coliseu. Aí vinha um monte de gente, dizia assim, chegava aqui na frente e dizia: não vou negar Jesus, vai para o Coliseu. Não vou negar Jesus, vai para o Coliseu. Aí quando chegou um dos homens chegou, ele olhou e falou assim: rapaz, eu não vou aguentar não. Chegou para o soldado e disse: ei, soldado, estou indo embora, não quero mais. Eu desisto, eu abro mão de Jesus. E aí o soldado que estava aqui do lado falou assim: pode ir embora então, vai em paz, ninguém vai te matar, pode ir embora. Aí ele saiu dizendo assim: ufa, me livrei da morte. Mas um dos soldados que estava aqui, com o homem aqui, segurando, fazendo a escolta, saiu daqui, falou assim: irmão, fica aí, e entrou na fila.
E aí o outro falou assim: o que você está fazendo aí? E ele dizendo: quero aceitar Jesus também. Aí o soldado lá de cá falou assim: mas o que é isso? Você estava aqui do meu lado agora. Aí o homem que estava aqui, pastor, disse assim: se aquele moço que foi embora soubesse o tamanho da coroa que estava na cabeça dele, ele não tinha ido embora. Eu quero aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus ainda está procurando uma voz profética. Deus ainda está procurando uma voz profética. E essa manhã Ele te achou neste lugar. E essa manhã Ele te achou neste lugar. Eu queria que você levantasse as suas duas mãos ao céu e liberasse o maior grito de glória.